E aí, PokéPlayer, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo aqui do nosso canal do YouTube, né? Já estou fazendo várias ações há vários meses aí no Instagram, tá tendo muito resultado e tem muitas dúvidas, estou ajudando a galera a ser realmente lucrativa no Five Cards. E o que acontece em vídeo fica muito mais fácil estar passando para vocês, beleza? É por isso que eu resolvi criar esse canal no YouTube. Bora lá! Hoje eu vou responder a questão mais importante que as pessoas mais me perguntam no Pot Limit Omaha 5 Cards, que é o quê? George, por que a variância no 5 Cards é tão grande? Bom, vou explicar para vocês. Vou explicar da forma mais detalhada possível, por isso eu vou voltar lá no Texas Hold'em. Por exemplo, eu jogo tem 11 anos, ganhei muito, mas muito dinheiro mesmo na época que só existia o Texas Hold'em. Eu jogava os cash game mais caros de Minas Gerais, eu cheguei a viajar mais de 300 km da minha cidade para poder jogar isso há 7, 8 anos atrás, com buy-in de, lembro muito bem, de 500 mil reais, coisa que era tipo 4 salários mínimos na época, 3 salários mínimos na época. Então consegui ganhar muito dinheiro. Justamente por causa disso, cara. Tinha muito material de estudo, muito coaching, muito curso. Então, quem realmente estudava, quem realmente dedicava, conseguia ser lucrativo. Porque o Texas Hold'em você sabe muito bem. É a mesma coisa, quanto mais você estudar, melhor jogador você se torna, e quanto melhor jogador você se torna, mais lucrativo você consegue ser. Porque a grande maioria dos jogadores que jogavam na época, jogava por hobby. Eu trabalho, tenho meu dinheiro, tenho meu emprego, ganho meu dinheiro fora disso aqui, então só estava ali jogando por diversão. Só que essa diversão custava muito caro. Por quê? Sempre os melhores jogadores vão ganhar dos piores jogadores no Texas Hold'em, justamente por causa da variância. Então, o que acontece? Você tem 2 cartas na mão, mais 5 cartas no board, isso te dá apenas 169 combinações de mãos possíveis. Então, por isso que a variância do Texas Hold'em é tão pequena, por isso que um jogador bom, um jogador dedicado, ele vai ganhar vários e vários e vários dias seguidos, porque é muito difícil ele tomar uma bad, muito difícil ele tomar uma honey. Acontece, é óbvio, mas é muito pouco, justamente por causa dessa combinação de apenas 169 mãos. Aí o que acontece? Veio o Omaha Standard e a variância consegue ser muito maior. Vou te explicar por quê. Você tem 4 cartas na mão, mais 5 cartas no board, vai ter 16.432 combinações de mãos. Olha para você ver a grande diferença. Por isso que a grande maioria dos jogadores de poker começou a perder muito dinheiro. Na época que se veio a febre do Omaha, e o Brasil é o grande berço do Omaha, né, que é o país que mais se joga Omaha hoje em dia, é o Brasil. Então o que acontece? Todo mundo só queria jogar Omaha. Por quê? Por causa dessa variância. A gente estava vendo muitos jogadores ruins, que não tinham muita noção de jogo, bater aí alguns dias seguidos, puxar pote grande. E também eu vou estar respondendo outra pergunta também. Por que Omaha? Cara, é um jogo muito mais divertido, com muito mais ação, muitos potes multi-way, ou seja, muitos jogadores envolvidos na mão. E muitos potes grandes, muito difícil dar um pote pequeno, porque com a combinação de 4, 5 cartas na mão, você sempre vai ter 3, 4, 5 pessoas com um jogo bom e apostando e repotando para tornar o pote cada vez maior. Então o que acontece? Voltando um pouco da minha história também, quando veio o Omaha Standard, né, com o Omaha de 4 cartas, todo mundo só queria jogar. Não sei aí na sua cidade, mas aqui na minha, em todas as cidades que eu vou aqui na região, todo mundo só quer jogar Omaha, quase ninguém quer jogar Texas Hold'em, porque tipo assim, meio que perde a graça, né? Jogar só Texas Hold'em não tem tanta ação, vamos supor, você está numa mesa com 10, 11 pessoas, às vezes 1, 2 vai sair com cartas boas, às vezes um sai com um par de ais, aumenta, ninguém tem nada e folda, então não tem aquela ação igual tem no Omaha. O Omaha é onde que está a emoção, é onde que está a ação, é onde que está os potes grandes. Repara aí para você ver, no online, por exemplo, vou dar um exemplo do PT Poker e do Poker, os 2 sites que eu mais jogo. Cara, só tem mesa de 5 cards. Quase você não acha mesa de Omaha Standard e de Texas Hold'em, então nem se fala, né? Aqui na minha cidade, aqui nos outros home games que eu vou aqui na região, todo mundo só quer jogar Omaha. No online é praticamente a mesma coisa, justamente por causa dessa questão. Ou seja, os jogadores ruins sempre vão estar envolvidos em pote grande e uma hora ou outra ele vai puxar.
Diferente do Texas Hold'em, onde os melhores jogadores sempre vão destruir os piores jogadores. Então, o que acontece? Hoje, mais de 90% dos jogadores de cash game só querem jogar 5 cards. E por que a variância do 5 cards ser tão grande? Vou te explicar o porquê. Porque você tem 5 cartas na mão, mais 5 cartas no board. O que isso vai acontecer? Vai te dar 134.449 combinações de mãos. 134.449 combinações de mãos. Deu para você raciocinar aí um pouco o porquê da variância ser tão grande? Isso eu falo você jogando certo. Mesmo se você jogar da forma mais correta, mais perfeita possível, direto, várias e várias vezes, você vai tomar bad beats e honey runs. Por quê? É muito difícil você ter uma combinação de quaisquer 5 cartas. Quaisquer 5 cartas você sair na mão, é quase impossível você estar draw e dead no flop. Sempre vai ter um alcance. E mesmo que você quase não tenha alcance nenhum no flop, o turn já muda completamente. Às vezes o turn já te abre um flush draw, já te abre um flush draw com 2, 3 pontas, por exemplo. Então, essa combinação de cartas que você tem consegue aumentar demais o jogo. Por isso que você toma várias e várias bets seguidas. E por isso que o jogo se torna tão caro, tão emotivo. Justamente por causa disso, cara. É muitos pots grandes, muita gente envolvida. Então, o jogador ruim, por exemplo, ele está ali no ferro, vou dar um exemplo, o cara está no ferro de 3 mil na semana, aí ele está jogando aqueles limites caros sem estudar, sem fazer nada, porque não é culpa dele. Pesquisa aí para você ver, praticamente não existe quase nenhum curso, quase nenhum coach de Omaha 5 Cards, né? Então, é muito difícil você sabe, por exemplo, o ano passado eu perdi muito dinheiro quando veio o PP Poker e o Omaha 5 Cards, porque eu estudava muito no Texas Hold'em, estudava muito no Standard, como não tinha informação, não tinha curso, não tinha nada disponível para jogar 5 Cards, eu comecei a jogar do jeito que eu achava certo, e o jeito que eu achava certo me fez perder mais de 200 mil reais num ano. Então, o que acontece? Realmente não tinha, não era culpa minha. Cara, eu estava jogando errado, eu sabia que eu estava jogando errado, mas eu não tinha onde buscar esse conhecimento. Então foi por isso que eu criei o canal Viver de Poker, entendeu? Porque realmente eu entendi a grande diferença do 5 Cards para o Omaha Stand e para o Texas Hold'em. É um jogo completamente diferente. Apesar das regras serem basadas nas regras do Omaha Standard, nas regras do Texas Hold'em, o 5 Cards é um jogo completamente diferente. Então, se você usar as mesmas estratégias que você usa para jogar o Omaha Standard, para jogar o Texas Hold'em, você pegar essas estratégias e colocar no 5 Cards, é um desastre. Então, eu mesmo sou a prova viva disso, perdi muito dinheiro, com certeza você deve perder mais do que ganha. Justamente por isso, cara, a gente é acostumado a jogar de um jeito, e o 5 Cards é outro jogo, completamente diferente. A mesma coisa do chinês, tem todas as suas regras completamente diferentes, então estratégias e modo de jogar completamente diferente. Então, durante muito tempo, eu comecei a bater a cabeça, de tanto tomar pedrada e paulada na cabeça, porque eu só vivo de poker há uns 5 anos, vai fazer 5 anos, então eu tenho que aprender. Eu falei, cara, todo mundo só está jogando essa modalidade. Foi até que chegou um ponto que eu perdi tanto que eu voltei. Falei, cara, eu sempre fui lucrativo no Texas, então eu vou voltar a jogar Texas. Só que o que acontece? Entra aí no PP Poker, no PokerStars, no U-Poker, por exemplo. Cara, todo mundo só quer jogar 5 Cards. 90% dos jogadores de cash game estão jogando 5 Cards. Estão ali rasgando o dinheiro, pondo fogo no dinheiro, porque não sabem jogar e cometem erros em cima de erro, em cima de erro, e a variância, ela não perdoa, né? Ela já é grande pela combinação de mãos, você jogando certo. Agora imagina você jogando de forma errada. Então é por isso que a grande maioria dos jogadores, mais de 90%, então eu tenho acesso a informações de um clube grande, e eu te digo com toda certeza, cara, 92% dos jogadores que jogam 5 Cards perdem. São os perdedores, né? Tem ali 3, 4% que conseguem salvar e fazer um extrazinho ali, mas fica mais naquele ali salva e um lucrinho. E 2, 3%, pode ser mais exato, 2%, 1% é os que conseguem fazer algum lucro significativo, entendeu? Várias e várias e várias semanas e meses seguidos. Porque aquelas pessoas que, assim como eu, cansaram de perder, sentaram. E, cara, eu tenho que estudar esse jogo, eu tenho que descobrir qual que é a diferença desse jogo. E eu descobri, cara, é um jogo completamente diferente do Omaha Stand, do Texas Hold'em. A partir do momento que você entende isso e coloca na sua cabeça e fala, cara,
essas estratégias que eu usava no Texas Hold'em, que eu comecei a usar no Omaha Stand, elas não funcionam para 5 cards. Realmente não funcionam, são raras e raras as estratégias dessas outras duas modalidades que funcionam no 5 cards. Então é um jogo diferente, com técnicas diferentes, com estratégias diferentes, com range de mãos completamente diferente, uma maneira que você monta um range de mãos para o Omaha Standard, por exemplo, ela é completamente diferente do 5 cards. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Vou te dar um exemplo dama-dama. Dama-dama no Texas Hold'em faz parte das mãos premium, né? As mãos que sempre vão ser a jogada mais rever você ir de all-in pré-flop. Porque só vai perder para o rei-rei e para o ás-ás. Então é uma terceira maior mão do Texas Hold'em, né? E caso você trinque a dama no flop, ela sendo a top trinca, você tem mais de 86% de chance de ganhar a mão. Entendeu? Mesmo que você não trinque e não bata um rei e um ás, por exemplo, você vai perder só muito raro você ter dama-dama e algum outro oponente ter rei-rei ás-ás. Então, uma mão muito forte, mesmo que você não trinque ela. Se você trincar, aí você tem 86% de chance de ganhar a mão. Agora vamos ao exemplo do dama-dama XX no Omaha Standard. É uma mão mais ou menos. E se você trincar ela no flop, ela sendo a top trinca, você tem um pouco mais de 60% de chance de ganhar mão. Ainda assim é uma mão boa, ainda assim é uma jogada lucrativa. Você trincar a dama no flop e, por exemplo, ir de all-in, você vai ter um pouco mais de 60% de chance de ganhar mão. Agora, dama-dama no 5 cards. É um jogo péssimo, isso eu falo dama-dama double suited, né? É um jogo péssimo e mesmo que você trinque a dama no flop, ainda é uma jogada ruim. Por quê? O primeiro fator que você tem que levar em consideração para você montar um range de mãos no 5 cards, eu vou estar aí dando um aulão, uma super dica, é potencial de nuts. Se você tem dama-dama XX double suited, quais que são os únicos 3 chances de você fazer um nuts com esse jogo? Bora lá. O primeiro é a quadra de dama. O segundo é um flush, batendo o rei e o ás, né? Você tem dama e 3 de copa, por exemplo, bate o ás e o rei de copa e outra carta de copa. E a outra chance é bater a dama e 3-3, por exemplo, e bater dama 3 e 3, e você tem o par de dama e um 3. Então essas são as únicas 3 chances de você fazer um nuts. Então é um jogo péssimo, e vejo muita gente atolando o dama-dama ao win pré-flop. Entendeu? Então é uma jogada extremamente ruim, e aí você consegue entender o que eu estou te falando, que muitas estratégias e técnicas que são usadas no Omaha Standard e no Texas Hold'em não funcionam no 5 cards. É um jogo completamente diferente, com técnicas completamente diferentes, estratégias completamente diferentes, e é isso que eu vou estar passando para vocês aqui nesse canal, e igual eu passo no Instagram. Beleza? Então, voltando ao raciocínio, falando o porquê da variância ser grande, a gente vê aí muitos jogadores ruins, porque quase ninguém estuda no poker, então muita gente tá ali para jogar por hobby, e a gente pode aproveitar disso, tanto fazer um hobby lucrativo, como realmente viver de poker, que é o que eu faço há muitos anos. Aproveitar dos erros desses jogadores, porque eles estão rasgando e pondo fogo no dinheiro. Você que joga sabe muito bem do que eu estou falando. Cara, a gente vê muitas jogadas que muitas vezes eu paro e penso, falei assim, porra, esse cara deve estar achando que está jogando com dinheiro fictício, porque não tem condições. Isso eu falo desde mesas limites baixos até mesa de 15, 30, que buy-in de R$1.500. Eu vejo cada jogador fazendo cada lambança que eu falo assim, meu Deus, velho, não acredito que eu tô jogando um jogo com dinheiro real, que o cara tá tirando ali mais de R$1.000 e atolando com dois menores pares, por exemplo, no flop o cara passando R$1.000, mais de R$1.000. Então a gente vê muitos e muitos erros no 5 cards, justamente por isso, cara, é falta de informação. Pesquisa para você ver, se você vê, quase não vai achar nenhum curso, nenhum coach, nenhuma consultoria de Omaha 5 cards. Muitos jogadores recreativos, caras que trabalham, têm sua fonte de renda e estão ali por diversão, por um hobby lucrativo. Muitos jogadores tiltados que estão perdendo, por exemplo, o cara pode não ter um BR bom, correto, né? O cara não pode ter um BR correto para estar jogando os limites mais caros, mas ele está tiltado, ele vai subindo e vai rasgar o restante das fichas. Então a gente vê muito disso, e eu vou estar passando para vocês como não tiltar, né, e aproveitar jogar contra esses jogadores tiltados, né? Então é isso.
É isso que eu queria passar para vocês, né, nesse vídeo de hoje, explicar um pouco da variância. Se tiver ficado alguma sugestão, alguma dúvida, só comentar aqui abaixo, que eu vou estar respondendo com todo carinho o comentário de cada um de vocês, beleza? Então eu vou estar passando isso, vão ser em média de 2 a 3 vídeos por semana de conteúdo que eu vou estar passando, fora as aulas práticas, né, que eu vou estar jogando ao vivo e tirando dúvidas, passando técnicas, passando estratégias, que esse é o intuito desse canal, beleza? Fazer você realmente ser lucrativo no Omaha Five Cards, que é o melhor jogo para estar se jogando, que eles estão os piores jogadores rasgando e pondo fogo no dinheiro. Então nada mais justo do que a gente pegar um pouco daquela doação que eles estão fazendo e rasgando nas mesas e pôr no nosso bolso, pagar nossas contas e realmente viver de poker, que esse é o intuito desse canal. E é por isso que eu faço isso, porque eu já vivo de poker há quase 5 anos, quase 5 anos mesmo. Então, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, tiver alguma sugestão, só comentar aqui abaixo, beleza? Muito obrigado e GL nas mesas.